Fala aí, Dev, beleza? Hoje em nosso vídeo eu vou trazer para você como implementar testes funcionais em Django com a linguagem Python. Mas antes, de entrarmos neste detalhe, algumas coisas precisam ser explicadas, ou seja, conceitos precisam ser entendidos, perfeito? Então, maravilha. Provavelmente, não sei, pode ser que você tenha caído nesse vídeo aqui e esteja com aquele pensamento de que não precisa de teste. Eu não sei se você já ouviu isso, essa frase, e você pensa, olha, não precisa de teste e tal, não é legal. Não se preocupe, porque realmente TDD não é algo que vai surgir naturalmente para você, ou você já vai querer sair utilizando. Por quê? A gente pode entender que o TDD é como se fosse uma disciplina, ou até entenda como uma arte marcial, Então, assim como em um filme, por exemplo, de Kung Fu, que tenha o Bruce Lee, por exemplo, ou algum artista marcial, você precisa, aprender conceitos. Então você vai ver que não é tão legal aprender, não é tão interessante quanto fazer uma tela, porque quando a gente faz uma tela a gente já vê funcionando, já clica e então já acha que isso é muito mais legal, porque o teste em si não tem isso, ele é uma coisa mais opaca, então ele não vai trazer junto com ele aqui as famosas telinhas, de cara. Veja só, de cara, tá? Então, veja, por que eu até usei o exemplo de um artista marcial, Você pode perceber que no começo ninguém gosta, até nesses filmes, Então, primeira coisa, a pessoa não quer treinar, acha que aquilo não é necessário, que não vai ser legal, mas quando ela começa a fazer alguns golpes e ela vê que foi importante, aquilo, ela começa a gostar. Então, teste é uma analogia bem legal a gente usar essa, porque é bem assim, no começo nós vamos ver uma série de coisas que não vão ser legais, posso te garantir, mas que no futuro vão começar a ser muito legais e você vai ver que você não tem como viver sem, perfeito? Para Python, aqui, nós temos uma coisa muito importante, perfeito? Vocês estão vendo aqui um mascote do Python, que a gente chama ele de Testing Gold, perfeito? A partir de agora você vai começar a ter esse mascote na sua vida. Ele não é oficial, tá? De TDD, nem da comunidade de Python, tá? Isso já alertando para você antes que ele não é um mascote oficial, mas geralmente ele é utilizado. Isso porque ele representa diferentes significados para algumas pessoas. Mas no nosso caso aqui, o Testing Gold, ele tem que ficar na nossa cabeça como um verdadeiro caminho para os testes, perfeito? Como um daqueles anjinhos e diabinhos que aparecem no nosso ombro, onde um vai sempre falar para você, não faz o teste não, dá um F5 que já é teste, sabe? Não precisa você se preocupar em testar nada não, viu? Faz assim, faz com refresh, clica no botão. Esse camarada é o que não quer o seu bem, tá? Ele não tá muito afim de que você se preocupe com quase armazene tudo o que seja possível de ser visto em testes, tá? Isso, conforme a gente for evoluindo, isso aqui vai ser uma série de vídeos, vão ter mais, vocês vão começar a perceber isso que foi dito. E nós também temos o anjinho, aquele que fica dizendo para nós, olha, seria importante você implementar uma camada de teste, teste tudo, teste antes, considere testar, teste é importante. Só que ouvir este anjinho, às vezes assim, ele só é bonitinho, mas a gente acha sem graça, É isso, assim, não tem muita graça esse anjinho aqui, pedindo para fazer isso, não tô muito afim de escutar ele, Então a gente, como dev, acaba caindo, nessa ideia,
né, de que ele parece bonitinho, mas não é legal. Então quando a gente vê teste ou TDD, a gente já pensa isso. Ele é bonitinho, mas não é legal. Não tô afim. Tô mais querendo fazer meu refresh mesmo, que eu vou ganhar mais com isso. Fazendo um refresh tá muito melhor pra mim. Perfeito? E quando a gente estiver, né, escrevendo testes, né, a primeira ideia, né, é que a gente crie esse teste, execute, né, e vai verificar que ele falha. Perfeito? Conforme esperado. Ou seja, né, a gente quer escrever um teste, mas às vezes você vai escrever o teste, não é de cara que ele já vai dar certo. Você vai tentar testar uma coisa e vai falhar. Perfeito? Esse é um dos primeiros pontos que a gente tem que ter em mente sobre teste quando nós estivermos falando de execução, ou seja, de fazer o código. Então a ideia é que a gente comece pelo teste, esse seria o mundo ideal. Então a gente vai lá, faz o nosso teste, né? Cria a nossa camada de teste lá, que vai testar o nosso software. Então repara que a ideia aqui é que antes de você já até codificar, talvez você estivesse já pensando no teste, tá? Eu sei que isso é um pouquinho difícil, não é a primeira coisa que a gente imagina de fazer, mas seria o ideal, perfeito? E dada um pouco da parte teórica, que não é a mais legal de tudo, né? Mas é necessário, né? Para o nosso caso aqui, a gente vai utilizar o Django, né? Que é um framework web, ele é bem popular em Python. A ideia é que a gente continue a nossa série utilizando ele, perfeito? Onde a primeira coisa que a gente vai fazer com ele é instalar, perfeito? Dar uma olhadinha como que instala o Django, subir alguma coisa com ele, né? Ele vai servir pra gente como essa página, né? E fornecer para nós essa web page que nós vamos criar. Na sequência, né, como a ideia é fazermos um teste funcional, nós vamos utilizar o Selenium, perfeito? Então nós vamos criar um script em Python, vamos servir essa nossa página, né, utilizando o Django. Então o Django vai ser o nosso camarada como mencionado, vai devolver essa página para nós e na sequência a ideia é que a gente teste isso tudo com o Selenium. E então faremos né, o teste funcional, perfeito? Então a ideia é essa. Então, novamente, né, como diria ali nos stories, né, tá muito legal aqui, né, essa falação, mas vamos para o código agora. Beleza, então agora nós podemos então dar continuidade ao nosso tutorial, mas com o código, perfeito? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é criar uma pasta. Eu já criei, tá? Tutorial Selenium, você pode colocar o nome que você achar melhor, tá? Eu coloquei isso aqui. Então, para começar, eu vou criar então a minha virtual env, como sempre. Zoom aqui, o que nós estamos fazendo. Perfeito. Só esperar a execução do comando aqui. Perfeito. Ele executou. Nós vamos então ativar agora o nosso ambiente. Ele já encontra-se ativo. Como nós vamos trabalhar com Django, a primeira coisa é instalar. Então, pip install Django. Vamos instalar aqui o nosso framework. Então, como eu já tinha baixado, ele está pegando do cache. Então, por isso a execução do comando vai um pouquinho mais rápido. Mas, como vocês podem ver, é pouquinho aqui, né? Porque não está tão rapidinho assim, tá? Ele tem que executar algumas coisinhas aqui. É normal ele demorar um pouco, né? Mesmo ele estando em cache. Então, vou dar uma pausa aqui. E assim que concluir, a gente retoma. Maravilha, então ele terminou aqui. Estamos com o Django instalado. Agora eu vou instalar o Selenium. Não se preocupe se por agora você não conhecer, porque a ideia é falar sobre ele. Tá? Então, por enquanto, aqui eu vou fazer um teste, né? De assert,
tá? Então a ideia é que eu faça esse assert, desculpa, a partir do título da página, para que a gente comece, conforme for evoluindo os testes, a gente vai brincando mais com o Selenium, perfeito? Então, maravilha. Então, nós vamos instalar aqui o Selenium. Eu também instalo com ele em cache. Vamos ver se ele vai mais rápido. Pausar aqui. Vamos esperar ele executar. Maravilha. Então, agora eu estou com o Selenium instalado. Então, nós precisamos agora ver, né, se o Django está legal aqui para o nosso ambiente. Então, eu vou executar Python-m Django version. Então, aqui eu vou pegar a versão do Django. Então, significa que eu estou conseguindo utilizar o Django. Então, eu vou criar o nosso projeto. Vai ser Django admin Start Project, eu vou chamar de My Site, tá? Isso aqui é do tutorial da página do próprio Django, tá? Então se você entrar lá, você vai ver que o comando é exatamente esse que está exibindo aqui no terminal. Eu só vou mudar para site, tá? Em vez de My Site. Só vou fazer esta pequena alteração. Ele deu aqui conflito com este nome. Então vai ficar meu site mesmo, tá? Não pode ser esse aqui porque tem já, né, um site lá nos módulos do Python, como ele está devolvendo aqui, e não pode ser usado aqui como nome de projeto, tá? Então ele fala para eu tentar outro nome, é isso que ele está devolvendo. Então, já que ele pediu isso, beleza. Então, agora que eu estou com o meu site aqui, eu vou entrar na pasta que nós acabamos de criar, perfeito? Para que então eu possa, né, startar a página, só para que eu veja como é que ela tá. Então Python manage py run server. Antes de fazer isso, é só abrir o código para você conseguir dar uma olhada, né, no que o Django gerou aqui. Vamos ver aqui que ele está abrindo o nosso projeto. Então aqui está o nosso site, né? Então aqui vão estar as URLs, né, as configurações do Django, e como você pode perceber, ele até que é bem pequenininho, tá? Não vem com muita coisa não, dá pra gente ir instalando conforme a necessidade. Perfeito? Então, basicamente é isso, e para que ele rode, né, nós temos o manage.py aqui, que é o cara que gerencia o Django para nós. Perfeito? Então, em resumo, ele é isso. Então agora, eu vou executar justamente o script de manager, porque é ele que gerencia, como foi explicado, e vou dar o run server aqui. Isso vai fazer com que ele suba para mim um servidor Django Web e que eu possa visualizá-lo, perfeito? Então, uma vez que ele fizer isso, a gente pode acessar. Você vai reparar que ele devolveu aqui o log do que a gente está fazendo, foi porque eu dei um refresh na página, repara, aqui. Então, por esse motivo, o terminal aqui está exibindo os logs, né? Então, ele já é bem espertinho, já faz isso. E olha só que maravilha, eu já tenho aqui o Django funcionando, pronto para eu trabalhar. Qual que é a ideia? A gente quer testar, né, fazer esse teste aqui, e lembra que eu mencionei que a ideia é pegar do browser, né, o título, mas que o Selenium faça esse teste para nós. Então, o que ele vai fazer? Ele vai abrir a página mesmo usando o Chrome, né? Nós vamos pedir para que o WebDriver do Selenium abra o Chrome, que ele dê um get na nossa página aqui do Django, ou seja, ele vai mesmo abrir a página, vai obter essa página, e então nós faremos um teste de assert, né, para verificar o título, tá? Então a ideia toda é essa. Então, para que não fique tão obscuro, a ideia é ele abre a página, vai pegar o conteúdo, como eu mencionei, e vai buscar a tag de título aqui. Então eu quero que ele bata, né, com esse meu título aqui. Perfeito? Então a ideia é exatamente essa. Então, para isso, eu vou fazer aqui teste py. Vou aqui para ganhar espaço em tela, né? Fica melhor para nós visualizarmos. Acho que aqui já está bem legal. Então, show de bola. Então agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos então dizer que eu quero Selenium
eu quero importar o WebDriver, porque eu vou trabalhar com o driver aqui da web. Vou fazer aqui um try aqui, você vai entender por que, né? Estamos fazendo esse try daqui a pouquinho. Então eu vou falar para ele que eu quero o browser, né? WebDriver, que eu vou trabalhar, e eu quero o navegador Chrome. Dá para abrir aqui, se quisermos, né? O Firefox. E se você der um pontinho aqui, ele vai mostrar que tem, ó, Edge, tem IE, tem bastante aqui, tá? Mas por preferência eu vou utilizar o Chrome. Então na sequência eu farei browser.get. Vou falar para ele que a página, né, é HTTP. Da melhor é que eu vou até pegar aqui a nossa página mesmo e vou copiar, que você consiga visualizar isso. Então, ó, eu estou testando esta página aqui, essa é a ideia, legal? E aí eu vou escrever meu teste. Então eu vou falar, olha, eu quero assert, então vamos voltar lá, né, do texto do título, perfeito? Então a ideia é essa, eu quero testar isso aqui. Então eu vou falar para ele, olha, a minha ideia é que eu teste isso, mas propositalmente eu vou errar aqui, ó, eu vou tirar isso aqui, perfeito? Para que não bata. Então eu vou falar para ele in, né, ou seja, aonde, vamos ler assim, aonde browser.title, ou seja, ele está indo lá, né, aqui no browser, abriu, certo? Foi e obteve title, perfeito? Então essa é a ideia. Então acabei de pegar aqui o title, que é justamente o que eu quero testar. Como eu estou num bloco de try, aqui eu vou dar um print aqui e falar que o teste foi bem sucedido, perfeito? Então a ideia do try é porque se esse cara falhar, né? Então, ou seja, o teste não deu certo, então eu vou vir e fazer uma exception. Não vou pegar a exception aqui do Selenium, como foi sugerido. Eu vou pegar direto de exception mesmo. Vou falar para ele jogar nesse E aqui. Não vou printar ele, tá? Da exception. E só vou falar que o teste de título falhou. Feito só para que a gente tenha um retorno aqui. E eu irei utilizar o finally só por um motivo, né? Como ele está abrindo o navegador, eu quero que ele feche. Então, browser kit. Legal? Então a ideia aqui está bem fácil de entender, né? Ele vai abrir o Chrome, vai na nossa página, vai verificar se o título é esse. E se for, então ele vai falar que deu certo. Se não, ele vai falar que falhou. Então, vamos ver isso. Bom, eu não vou parar meu servidor aqui, né? Porque se eu parar aqui para tentar executar o teste, eu vou ficar sem a minha página web. Então isso aqui é importante, né, na hora que você estiver fazendo também. Então eu vou abrir uma guia nova aqui. Vou voltar um nível, porque a minha virtual env está aqui no Python. Então a ideia é que eu ative, senão eu não vou conseguir executar. Né, ele precisa saber que a configuração do ambiente é essa daqui. Irei retornar para o meu site. Dei uma limpada aqui na tela, beleza? E eu quero executar o ManagePy. Então o que eu vou fazer? Python teste.py. Então olha só que legal. Ele vai agora executar o meu teste, onde ele vai abrir a página. Repare, ó, ele abriu e opa, ó, o teste de título falhou. Isso porque, né, propositalmente nós informamos, né, que aquele título não era bem aquele que nós estávamos querendo executar. Onde aqui no final eu alterei. Então a ideia é que eu coloque o S aqui novamente, volte no terminal e execute de novo. Vamos ver? Então, repare que ele abriu, fez e o teste foi bem sucedido, né? Então a ideia aqui é começar, galera. Esse vídeo aqui é o start, perfeito? Então, como eu mencionei, isso vai ser uma série, vai ter vários vídeos aqui, perfeito? Onde nós vamos continuar aqui com este nosso projeto. E a ideia é que no final, quem saiba, como no início do nosso vídeo, você esteja gostando dessa arte marcial de fazer testes.
Eu espero que com esse vídeo tenha deixado aí essa vontade em você. Eu aguardo você nos próximos e um grande abraço.